Seja bem-vindo ao canal GVT! Eu sou Jorge Fonseca e nesse quinto episódio da série Túneis do Rio, você vai conhecer a principal ligação entre as praias da Zona Sul e as praias da Zona Oeste da cidade. É a autoestrada Lagoa Barra. E esse passeio começa aqui pela Zona Oeste, na Barra da Tijuca. Eu tô passando em volta do Terminal Alvorada, que é onde se encontram os BRTs Transcarioca e Transoeste, além dos ônibus municipais e ônibus intermunicipais. Daqui eu vou seguir pela Avenida das Américas em direção à Zona Sul. Agora estamos na altura do Barra Shopping, na Avenida das Américas. Você deve estar percebendo que essas imagens foram feitas bem cedinho pela manhã. Acontece que eu fiquei estudando aí qual seria o melhor horário para gravar sem ficar preso nos engarrafamentos, senão a imagem não fica fluida e agradável. E eu acabei saindo de casa bem cedo e fui pego de surpresa porque o sol ainda não havia saído de trás dos morros nessa parte da cidade. Então, você vai acompanhar comigo o amanhecer enquanto eu sigo para a zona sul da cidade. À esquerda estamos passando próximo às estações do BRT Transoeste, que na época da construção foi chamado de Lote Zero. Essa é a ligação entre o Terminal Alvorada e o metrô do Rio, que é feita através da estação Jardim Oceânico, que fica aqui na Avenida Armando Lombardi. A estação Jardim Oceânico tem essa conexão com o metrô e daqui você pode pegar o metrô do Rio em direção ao centro da cidade, à Zona Sul, à Zona Norte na Tijuca e também até a Pavuna, fazendo transferência entre as linhas no meio do caminho. Nesse trecho, a avenida recebe o nome de Ministro Ivan Lins. Aqui é onde está o Jardim Oceânico, que é um subbairro da Barra da Tijuca. Ele está mais ou menos que espremido entre o mar da Praia da Barra e a Lagoa. Tem também uma ponte que conecta ao Itanhangá e também a ponte do metrô que você acabou de ver, que entra no maciço da Tijuca. A autoestrada Lagoa Barra segue em direção a São Conrado, bem próximo ao mar. E para isso também foi necessário atravessar a rocha através de um túnel. Então foi construído o primeiro túnel de 2 andares da cidade, que é o Túnel do Juá. Essa foi a primeira galeria do Túnel do Juá a ser aberta, com 344 metros de extensão. Ele foi inaugurado no ano de 1971, ou seja, há 52 anos atrás. Mas em 2016, como parte das obras das Olimpíadas, ele foi ampliado com uma nova galeria com 426 metros de extensão. O Elevado do Juá, conhecido oficialmente como Elevado das Bandeiras, também tem 2 andares e foi inaugurado em 1971 com 3 km e 100 metros. E aqui ao lado, à esquerda, foi construído a parte norte do viaduto em 2016, também para ampliar a capacidade dessa via. Atualmente, a parte norte segue em direção à Zona Oeste e a parte de baixo segue fixo em direção à Zona Sul. E essa parte onde estamos passando agora, ela é reversível e ganhou também a ciclovia Tim Maia, que está aqui à direita. Esse é o viaduto com uma das vistas mais bonitas do mundo, justamente por estar aqui entre a Floresta da Tijuca e o Oceano Atlântico. E para continuar em direção à Lagoa é necessário atravessar o Túnel de São Conrado.
O túnel de São Conrado tem 260 metros de extensão e aqui ao lado também foi aberta uma nova galeria com 205 metros de extensão em 2016. E finalmente estamos na praia de São Conrado, mais precisamente próximo ao local onde chegam os voos que descem pela Pedra Bonita. Voos de asa delta, de parapente. O bairro de São Conrado está na metade do caminho entre a Barra e a Lagoa, e a autoestrada acabou se transformando no principal eixo aqui do bairro. Atualmente esse é um dos bairros mais luxuosos da cidade, dominado por edifícios residenciais de classe alta e também por condomínios de mansões em meio às montanhas vizinhas, e por isso conta com estabelecimentos voltados para a classe alta, como shoppings e também o Country Club da Gávea. A ocupação aqui do bairro começou depois da criação da estrada que hoje vem a ser a Avenida Niemeyer, que dava acesso a uma escola que ficava na Chácara Vidigal. E com os loteamentos que foram feitos ao longo das décadas de 1920 e 1930, o bairro se emancipou da Gávea. Mas hoje o bairro se transformou em um dos lugares com maior diferença social no Brasil, porque aqui é onde está a Vila Canoas e também a gigantesca favela da Rocinha, que fica por trás do Morro Dois Irmãos, que nós vamos atravessar pelo túnel Zuzu Angel. O túnel Zuzu Angel também já foi chamado de túnel Dois Irmãos e foi construído em duas galerias de 1.522 metros de extensão. Ele foi inaugurado também em 1971, na mesma época que todo o complexo foi feito, há 52 anos. Porém, diferente dos dois túneis anteriores, aqui não foi feito nenhuma obra para aumentar a capacidade do túnel. Atualmente, 130 mil veículos por dia transitam por aqui. O túnel recebeu o atual nome em homenagem à estilista mineira Zuzu Angel, que morreu em um dos seus acessos entre as ferragens de um carmanguia que ela mesma dirigia. A informação publicada pela imprensa brasileira na época era de que se tratava de um acidente, e décadas mais tarde foi investigada e desmentida essa versão, porque realmente se tratava de um atentado contra Zuzu. Acontece que ela lutava para encontrar o corpo do seu filho, que era um militante de esquerda e desapareceu 5 anos antes da morte dela, quando ele foi preso em 1971, justamente no ano da inauguração desse túnel. A outra ponta do túnel Zuzu Angel fica no bairro da Gávea, e a via expressa segue sem parar até a Praça Sibelius. E para evitar que os moradores do entorno fossem incomodados, principalmente com o barulho do trânsito, foi criado como solução o túnel acústico. O túnel acústico Rafael Mascarenhas tem 550 metros de extensão e foi construído junto com o complexo da autoestrada Lagoa Barra. Ele é o único dessa série que não é um túnel escavado. Ele é coberto com uma estrutura de concreto para evitar a poluição sonora aqui no bairro da Gávea. E é justamente por isso que é chamado de acústico. Em 2013, a passagem recebeu oficialmente o nome de Rafael Mascarenhas, que foi uma vítima fatal de um atropelamento que aconteceu dentro do túnel. No próximo episódio, nós vamos conhecer um pouco mais da zona norte da cidade. Lembrando que essa é uma série exclusiva do canal GVT e os episódios estão disponíveis na playlist. E se você gostou desse vídeo e está gostando dessa série,
considere se inscrever no canal GVT e ativar o sininho de notificações. Assim você vai ficar ligado quando os próximos episódios chegarem por aqui. Coloca lá nos comentários se você já passou pelo túnel Zuzu Anjo, se você já passou pela autoestrada Lagoa Barra e se tiver mais informações a agregar. E é claro, deixa o seu joinha para esse vídeo dar um up no YouTube.